Sorriu. Diego. Sorriu. Então tá, gente, eu sou o Diego, sou aluno do 8º semestre da Psicologia. E antes de começar eu tenho que agradecer primeiramente a minha orientadora, que é quem tá, a professora Delícia da turma, que está me ajudando nessa reconstrução do conhecimento. Agradecer também aos professores que já antecederam, que deram toda a base, calma, e os meus egos auxiliares da Caixa e a Tati. Então, desde que a gente começou a faculdade, a gente sempre teve uma base psicanalítica em todos os nossos estudos, seja na área de clínica, de patologia, de testagem psicológica, alguns aí já tiveram e outros vão ter. E por isso eu dei esse título de reconstrução, porque eu tive que mudar toda uma parte de conceitos que eu já tive. Quando eu escolhi a professora Maria Odila para iniciar na clínica, eu pensei que ela fosse da psicanálise. No entanto, eu descobri que ela era sistêmica e eu tive que aprender o que é a teoria sistêmica familiar para poder fazer o atendimento na clínica, através dessa perspectiva. Pode passar. Então, o que eu posso dizer a princípio é que a teoria dos sistemas ela vem da interação e relação entre as partes. Então, a gente não vai estudar apenas uma única coisa em separado, mas o todo. Como fala aqui nesse slide, tem origem na matemática, na física e em engenharia. Teve um matemático, Weiner, que ele trabalhou para o exército norte-americano tentando fazer um dispositivo que pudesse ter uma maior assertividade nos alvos móveis. Então, a partir daí surgiu a cibernética, que é um dos conceitos usados na teoria sistêmica. Então, aqui eu coloquei como exemplo de sistemas. Por exemplo, máquinas simples, qualquer máquina que vocês conhecerem, aviões, células, cérebro humano e famílias, que também vem a ser um outro sistema. Para poder aplicar essas questões de matemática nas questões biológicas, na vida humana, teve esse biólogo, Ludwig von Bertalanffy. Então ele não era nem psicólogo, ele era um biólogo que pensou a respeito de como se poderia usar essa questão da cibernética, no caso de sistemas, na vida humana. Então ele começou a aplicar o conhecimento que vinha da teoria dos sistemas, no caso de partes interagindo, para poder aplicar nessa área biológica. Então ele diz o seguinte: qualquer entidade mantida pela mútua interação de suas partes, do átomo ao cosmo, pode ser físico, biológico, psicológico, sociológico ou simbólico. Um sistema pode ser composto por sistemas menores e também pode ser parte de um sistema mais amplo. De uma perspectiva sistêmica, não faz sentido tentar entender o comportamento em uma forma isolada. O todo é sempre maior que a soma de suas partes. A gente pode ver que Freud ou Rogers, eles sempre estudaram o sujeito de uma forma isolada. Eles tiravam o sujeito lá do meio da família deles. Aí tentava estudar ele ali, separado de todo aquele contexto que vivia, porque ou diziam que a família ela era geradora de sedução, repressão ou qualquer outro malefício. Então eles tentavam fazer com que a pessoa fosse vista de um modo separado. Pela linha sistêmica a gente tenta entender o sujeito num todo, seja ele numa questão psicológica, sociológica, dentro da cultura e da sociedade que ele está envolvido e assim por diante. A gente tem sempre que lembrar da ideia de interação. A linha sistêmica tem a ver com toda a interação. O sujeito ele não está separado. A gente não vai ver o sujeito sentadinho ali bonitinho no consultório vendo só a história dele. A gente tem sempre que pensar no todo. Onde que ele está inserido, a família, a sociedade, a cultura. Tá?
Então aqui está um resuminho, um sistema como mais do que a soma de suas partes. Então é toda essa interação do sistema. ênfase na interação dentro de e entre sistemas versus o reducionismo, ou seja, não isolar ele. Sistemas humanos como organismos ecológicos versus mecânicos. O entendimento que eu tenho disso, não sei se eu estaria correto, é que o sistema mecânico ele é extremamente previsível e é só aquilo. Já o sistema humano, esse ecológico, ele é bem mais amplo e com mais possibilidades de desenvolvimento. Peraí, deixa eu não preciso falar, me empolguei. Conceito de equidistinidade, esse daqui eu vou pedir depois para a minha orientadora ajudar a dar uma explicação mais correta, claro. Reatividade homeostática versus atividade espontânea. Então aqui a questão da homeostase, quem já estudou em anatomia e fisiologia, capacidade dos corpos, ou então aqui nesse caso de sistemas, de trabalhar para manter o equilíbrio, fazer de um jeito ou de outro para poder se manter equilibrado, seja uma sociedade, uma família ou um indivíduo. Importância de crenças e valores ecologicamente corretos versus a ausência de valor. Então vocês sabem aí, quem já está na clínica comigo e quem já ouviu a divulgação dos nossos atendimentos lá, sabem que na orientação que eu estou tendo, nós podemos atender famílias. Então, uma das questões aqui da teoria sistêmica, como eu falei, dessa interação, é tratar o sujeito dentro da família dele. Terapia familiar começa com estudos sobre esquizofrênicos e suas famílias. Nem todos os estudiosos eram psicólogos, o que gerou grande riqueza de informações. Não estavam interessados em uma infância traumática, mas em padrões característicos de comunicação familiar. Em suas observações, notaram questões importantes na interação da família, que influenciavam o comportamento de seus membros, incluindo as patologias. Os primeiros estudiosos, numa das escolas da teoria sistêmica e familiar, eles eram psiquiatras infantis. Tinha também, no caso do Bertalanffy, biólogo. Tinha psicólogos também, buscavam estudar o comportamento e comunicação, e eles viram, através do estudo da esquizofrenia, de pacientes esquizofrênicos, que eles eram internados, eram tratados, melhoravam, e quando voltavam lá para a família de origem, voltavam para uma internação pior do que haviam entrado. Então esses estudiosos começaram a estudar as famílias. No início era apenas para estudar a comunicação que ocorria entre eles. Depois começaram a pensar em formas de tratamento e a partir daí começou a terapia familiar, através de Don Jackson e Bateson, que eram alguns dos teóricos que haviam estudado essas questões. E assim começou o tratamento das famílias. Uma das questões que é trazida à tona é a causalidade circular. A gente pode pensar na causalidade linear, que é uma coisa leva a outra, no caso, uma ação e uma consequência. Nesse caso aqui, a gente pode pensar da seguinte forma: A reage em B, B reage em A e C, em A e em C, e C reage em A e em B, como se fosse um círculo, um movimento. Aqui o exemplo que eu tenho, por exemplo, o relacionamento de uma mãe com um filho é moldado por seu relacionamento com o pai, que por sua vez volta a moldar aquele relacionamento. Ou seja, a gente pode ver essa dinâmica que tem dentro de uma família, onde um afeta o outro. Tá? Então por aí a gente já pode pensar o porquê que eu vou atender uma família, tentar observar e ver e atender esse indivíduo pensando no contexto familiar dele, ver as relações que tem ali dentro, o que acontece dentro dessa família, para poder entender ele, visto que uma disfunção dentro da família vai ocasionar uma patologia, ou um problema de comportamento ou afim. O casal também é uma das questões que eu estou atendendo na clínica, no caso, atendimento de casal. Quando começo a atender eles, eu procuro entender o tipo de relação que está sendo estabelecida. Eu não lembro se quem havia
falado, qual professora, até se foi a professora Maria Odila, que um exemplo que ela deu assim, um homem que não deixou de ser filho não vai ser esposo. Tá? Ele precisa aprender a lidar com isso, no caso, deixar de ser filho para poder casar e se tornar um marido. Aí eu posso entender o tipo de relação estabelecida, se aquele casal ali é uma relação de amizade, de marido e mulher, ou de a mulher está fazendo o papel de mãe para esse marido. No caso aí tem a ver com o papel ocupado, as percepções, o que a outra pessoa pensa da outra pessoa, se ela está vivendo na realidade, vendo aquela pessoa como é, ou como numa linguagem psicanalítica, o que ela está projetando na outra. O casal também tem que ser visto no ciclo de vida que ele se encontra, visto que a questão da família e do casal segue também uma cronologia temporal. O casal pode chegar lá no atendimento por questão de início de um casamento, está passando por uma separação, um filho vai nascer ou os filhos estão saindo de casa, então tudo isso é analisado para poder entender esse casal. Então quem faz aí aula com alguma das professoras que dão aula de ciclo vital, é bom pensar bastante nisso, porque reflete muito na nossa atuação na clínica. A questão aqui é essa última, casal composto por 3 partes, os 2 indivíduos de uma relação. Ou seja, de novo aquela causalidade linear, no caso, circular, desculpa, professor, causalidade circular, onde um afeta o outro. O que uma das partes do casal fizer, vai ter a resposta do outro. Teria que imaginar isso daí como se fosse um triângulo. No caso, uma pessoa do casal, a outra pessoa do casal e a relação que eles formam. Tá? Pensamos assim como um sistema, um outro sistema, formando um sistema maior que seria esse relacionamento. Também tem, no caso da linha sistêmica, não atende só famílias, também pode atender o indivíduo. Quando solicitado pelo paciente, tem pacientes que eu já estive atendendo, que eu convidei, no caso, vamos conversar com a tua família, porque na clínica a gente não atende a família completa, a gente tem espaço ali, a gente está preparado para atender casais ou indivíduos. Vez por outra a família pode ir também, mas tem que ter o consentimento do paciente. Muitos pacientes não querem a família junto. Ou então a família não se dispõe a participar, o paciente quer que a família venha, mas a família não quer vir, ou então tem algum imprevisto que não podem se reunir, ou porque moram em outra cidade. Ou então tem questões restritas ao indivíduo, nem tudo vai ter que ser tratado com a família. Tem questões assim particulares que o paciente pode querer tratar sozinho, então a gente vai ter que ter também esse trabalho. Mesmo assim a gente não vai estar analisando o paciente em separado, a gente vai ter que sempre pensar nesse paciente como um todo, ver tudo o que ele traz ali para nós. Na clínica eu estou utilizando para atender os pacientes algumas técnicas que são bem interessantes e que ajudam bastante a ter uma visão maior do paciente e da história que ele traz. E não só isso. Muitas vezes a gente tem a impressão de focalizar no paciente só um sintoma, só um problema. A gente vê a demanda inicial com que ele chegou ali na clínica e pensa, eu tenho que pensar agora só nesse sintoma. No entanto, eu quando começo a atender, eu tento resgatar, a primeira coisa que faço, tento resgatar o que ele tem de melhor. Tento fortalecer ele por ali e depois começar a entender aquela demanda que ele teve, para ver se realmente é aquilo. Porque muitos chegam ali na clínica dizendo que tem uma coisa, que na verdade tu vê que a questão é outra. Então aqui tem essa técnica do genetograma. O genetograma, eles são retratos gráficos da história e do padrão familiar, mostrando a estrutura básica, a demografia, o funcionamento e os relacionamentos da família. Eles são uma taquigrafia utilizada para descrever os padrões familiares à primeira vista. Pode passar aí, professora, tem um slide aqui. A princípio, olhando assim, a gente pensa que é uma árvore genealógica, mas ele é bem mais do que isso. A árvore genealógica, ela só mostra ali os nomes, datas, uma coisa mais seca. A questão do genetograma, ele mostra os relacionamentos, a forma como eles se dão, a interação de sentimentos dentro da família.
No geral, no genetograma, nós pegamos 3 gerações, porque seria o campo afetivo que tem sobre o paciente. Em geral, nós conhecemos até nossos bisavós, nossos avós, que são pessoas que têm uma influência, são partes da família que têm uma influência muito grande entre nós. Então, a gente começa pesquisando um pouco a respeito deles. A gente tenta fazer marcações para poder identificar esses laços de afetividade. Aqui nesse slide, por exemplo, tem essas 3 gerações. Esse círculo maior que tem aqui mostra com quem o paciente vive. No caso, as pessoas que estão ali diretamente ligadas com ele. Mostra os casamentos, os falecimentos. Esse tracinho aqui, ó, deixa eu subir aqui. Esse tracinho aqui mostra uma separação que também ocorreu na família. Esses outros traços aqui, eles mostram uma ligação de afinidade muito forte com o paciente, no caso uma coisa boa. E esse zigue-zague que tem aqui, ele mostra uma questão de problemas, de desavenças na família. Nessa questão aqui, ao mesmo tempo que tinha uma ligação muito forte, também eles tinham essa questão de muitas brigas na família. E uma coisa que nós podemos ver também são as repetições que acontecem. Por exemplo, aqui nessa parte eles não têm problema nenhum, a gente vai vendo assim que foi um relacionamento familiar tranquilo. Agora desse lado aqui a gente vê que lá naquela primeira geração ocorreu violência, ocorreu problemas. Depois aqui continuou ocorrendo alguns problemas. Nessa nova geração se repetiu. Nessa nova geração continuam a se repetir os problemas e aqui também. Ou seja, as gerações que vierem daqui em diante, dessa pessoa para cá, provavelmente também vão ter problemas. A gente pode entender isso como uma questão de transgeracionalidade. Pode passar o próximo. Aqui nesse caso também, aqui esse é um genetograma mais simples, onde está marcado aqui uma questão de problemas na família, uma separação, morte. É morte aqui, professora? E aqui, essa pessoa que está circulada é o que se chama de paciente identificado. Ou seja, a família sempre tem um bode expiatório. Vocês podem ter certeza que a família de vocês tem. E se vocês tirarem esse bode expiatório, a família vai colocar o outro no lugar dele. Sempre tem alguém que vai acumular tudo aquilo. Posso pensar um exemplo da seguinte forma. O casal lá está tendo problemas, começa a brigar e para interromper essa briga, suponhamos que o filho começa a chorar. Aí os pais se acalmam. Depois vem outra briga, do casal, a criança chora. Aí vai indo que os pais, mas essa cria tem problema. O que acontece? Levam para o psicólogo porque o menino tem problema. Só que aí tu vê que não é aquilo dali, a criança fazia para poder tentar acalmar a família. Tu vê que a criança, o paciente identificado que chegou para nós na clínica, não é a questão são os pais. Tá? Pode passar, professora. Com os casais, eu utilizei algumas vezes a questão do jogo reflexivo do casal. Tá? Ele é um instrumento lúdico que cria espaço para o terapeuta. Com esta prática é possível detectar padrões de comunicação do casal, o nível de clareza e o grau em que os assuntos são tratados, direta ou indiretamente, e auxilia o casal em sua comunicação. Tem muito casal que não comunica, não se comunica. Vão acontecendo as merdas ali dentro, eles vão colocando tudo para baixo do tapete. Aí o que acontece? Chegam na clínica, um joga a culpa no outro e a gente tem que manejar isso, não vai virar uma lavação de roupa suja. A gente vai ter que fazer um diálogo circular. Fazer a mesma pergunta a gente faz para os dois, tenta ver o que eles pensam. E nesse jogo, como vocês podem ver aqui, ele é um jogo de tabuleiro, tem cartas. Pode passar o seguinte aí, professor. Tem aqui uma carta de questões resolvidas e uma de pendentes. Então, conforme vai se progredindo no tabuleiro, vão surgindo questionamentos. Aqui tem os ideogramas japoneses, que significam crise. Eles vão retirar algumas cartas, quando param ali, vão poder responder.
e depois colocar num montinho das resolvidas ou das questões pendentes, e vez por outra eles vão poder suscitar novamente as questões pendentes e conversar a respeito daquilo dali com o intermédio do terapeuta. Jogo da função colaborativa da família, tá? É um recurso que favorece a criação de contexto de confiança e descontração, propício para a diminuição de distâncias interpessoais. Mostra-se como potencialidade de mudanças terapêuticas na medida em que favorece o surgimento da novidade, abrindo novos espaços para a conversação e construção de novas narrativas. Pode passar aí, professora, tem aí. Esse é um outro jogo de tabuleiro também que pode ser usado com uma família. No caso da clínica, eu não usei esse jogo completo, eu usei apenas aquelas cartas ali, que tem algumas tarefas e questionamentos que eu poderia fazer para os pacientes quando eles não querem conversar. Tem muitos que chegam, que ficam calados, então vamos achar um jeito de gerar comunicação entre nós e eles. Na clínica eu utilizei 2 testes, o HTP, que é o desenho da casa, a árvore de pessoa, e desenho da família. Uma das questões que eu usei isso foi por motivo de colocar em prática as questões que eu aprendi em sala de aula, tá? E o outro também foi para poder estabelecer um pouco mais de comunicação com alguns dos pacientes, visto que adolescente às vezes fala pouco. E como eu gostei de atender adolescente, decidi que eu ia investir nisso. Coloquei então a questão do jogo do teste do desenho da família de HTP, consegui dados importantes que puderam me dar mais certeza a respeito da dinâmica das famílias e daqueles indivíduos que eu estava atendendo. Outra questão importante, uma pena que não apareceu, eu fotografei a Ana semana passada lá na clínica. Deixei fora de foco assim porque dentro da clínica muitas vezes o paciente sozinho tu não consegue ter uma visão completa dele, uma coisa nítida do que está acontecendo. Então eu decidi ampliar um pouquinho do setting, que tem a questão da clínica ampliada. Atendimentos fora do espaço físico da clínica, locais que sejam significativos para o paciente e locais que permitam observar a interação com o meio ambiente e com o social. Pode passar aí, professor. Um cemitério. Eu atendo uma menina que ela não superou o luto da mãe. A gente não chegou ainda aí, mas ela já se dispôs a poder ir no cemitério. E isso vai ser, tenho certeza que vai ser terapêutico para ela, que ela vai poder ver um pouquinho da realidade e ir colocando as coisas em ordem. Aqui eu tirei uma foto ali da Vila Belga, que eu já usei para poder caminhar com o paciente, tendo uma conversa tranquila. O setting terapêutico tradicional, no caso, o terapeuta e o paciente. E a GARI, é um lugar assim que eu acho legal, porque eu tenho um paciente que ele é hiperativo. Eu acho um ambiente excelente para ele poder caminhar, correr, pular, subir nos vagões. Teve na semana retrasada, acho que foi. Eu devo ter cantado acho que umas 5 músicas gaúchas e ele sapateando em cima daqueles vagões. E foi o jeito que eu encontrei para conversar com ele, porque ele detestava ficar dentro da clínica, ele se sentia preso. A Chula, ele dançou acho que em todas as sessões e eu decorei a música da Chula, arredava um tapete para ele sapatear tranquilamente, todo mundo sabia quando ele chegava. Então eu descobri depois que podendo sair na rua com ele, e a Gari é um lugar que ele gosta de ir e ele fica bem à vontade, sem falar que eu pude ver a interação dele com outras pessoas e abranger o meu olhar sobre ele. O ser terapeuta. No caso, uma das coisas que me conquistaram na linha sistêmica e juntamente com a minha orientadora, que me fez engrenar mais nesse trabalho, a questão do respeito pela forma como eu trabalho, de não ser aquela coisa tão tradicional que segue à risca tudo que está ali. Eu me coloco dentro da ética, mas eu tenho minhas particularidades. Neutralidade. Eu não acredito que todo mundo seja neutro, que se sente ali no setting terapêutico e esqueça a vida e sentimentos e se torne uma tábula rasa, como diz nossa professora, né? Sem sentimento nenhum. Não, eu acredito que a minha história, ela influencia o paciente, ele me influencia e nós dois crescemos juntos. Eu não estou neutro nessa história.
Criatividade, por isso que eu decidi ampliar o setting terapêutico e me arriscar de formas diferentes ainda como estudante. Sem falar em várias outras coisas que eu posso fazer. Generosidade e amor ao paciente. Se eu não gostar dos pacientes, eu não vou conseguir atender. Eu tive experiência de paciente que chegou lá e eu não consegui, eu não suportei a presença da pessoa. Sinceramente, olha, eu fiquei feliz quando a pessoa desistiu, que sumiu da clínica, porque não tinha condição. A improvisação é tudo em certas situações. Teve vezes que eu saí correndo de dentro da sala de terapia para pegar papel, qualquer coisa, e todo mundo ficou me olhando, o que teu paciente está lá? Mas aí, sim, está lá e minha teoria deixa, eu tenho que fazer tudo por ele. Uma boa terapia modifica tanto o paciente como o terapeuta, ou seja, os pacientes eles estão progredindo e eu estou crescendo também com isso. E essa frase aqui, para encerrar: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. E eu acho que isso a gente tem que pensar sempre, tá?